Glórias a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Livro de João, capítulo 1. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem do mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É sempre muito difícil estar desse lado, irmãos. A nossa carne treme com a tamanha responsabilidade. Mas o que não é difícil é falar do Senhor Jesus. Falar de alguém tão sublime, tão perfeito, tão grandioso, tão majestoso, tão cheio de glória, irmãos. Tão amoroso. E eu não costumo dar nome às mensagens, mas o Senhor colocou no meu coração que o tema dessa mensagem seria o amor de Deus. E quem aqui ama o Senhor, irmãos? Quem de nós que aqui está ama o Senhor? Todos amamos, amém, irmãos? Mas no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, esse amor que nasceu no meu e no seu coração, ele existe por causa do amor do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Isaías 53, versículo 2 e 3 diz assim: não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um homem de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Esse era o Senhor Jesus, irmãos. Como lemos aqui, ele veio para os seus, mas os que eram seus não o receberam. E nós fazíamos parte, irmãos, daqueles que não lhe deram crédito. Nós fazíamos parte daqueles que não o receberam, que não o amaram. Mas ele nos amou primeiro, amou a mim e a você, irmãos. E ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, e nós o amamos, nós o recebemos. O que o apóstolo João deixou claro aqui, irmãos, neste livro, foi a sua intenção, porque ele queria que as pessoas acreditassem nesse Jesus que ele conhecia. E a palavra disse aqui: no princípio
era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós acabamos de ler. E é isso que João está dizendo, irmãos. Sabe, a gente percebe que na vida cristã, muitos lugares, muitas igrejas, muitas pessoas tentam compreender todos os mistérios do Senhor, mas isso é impossível, irmãos. Não há quem seja capaz de alcançar a mente do Senhor Jesus. Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente. E há mistérios, irmãos, que nós seremos capazes de compreender. Porque o Senhor nos revela e ainda vai nos revelar algumas coisas. Mas há mistérios que nós não seremos capazes de saber. Não adianta buscar respostas, irmãos, porque só Ele sabe de todas as coisas. No livro de Atos, no capítulo 1, verso 7, diz assim: respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. E ainda em Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, não é preciso se desesperar por pouco saber, irmãos. Nós temos tão somente que compreender aquilo que é necessário, aquilo que o Senhor reservou para mim e para você. E a palavra diz, irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 10, e o versículo 27, e respondendo ele, disse: amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Isso nos convém saber, irmãos, como nós temos que amar o nosso Deus, amar o Senhor de todo o nosso entendimento. E nós bem sabemos, irmãos, que para ter entendimento de algo é preciso se esforçar. Quando nós queremos ter entendimento de um determinado assunto, a gente busca ler sobre ele, a gente busca pesquisar, a gente presta atenção, a gente se esforça em compreender até que sejamos capazes de concluir sobre um determinado assunto. E ainda no livro de Lucas, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Eu entendo, irmãos, que para amar a Deus de todo o nosso entendimento e conhecer a esse Deus, nós não podemos medir esforços para conhecê-lo, irmãos. Nós somos muito limitados, irmãos. Isso é fato. O nosso amor é falho. As nossas ações são falhas. Mas Deus é o amor, irmãos. E no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Então, irmãos, a nossa mente, ela é tão limitada que a gente não consegue compreender esse amor, a gente não consegue compreender a Deus se a gente não se esforçar para isso. Mas o Deus que nos amou primeiro, irmãos, Ele sabe o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos falhos para compreender esse amor. E aí, então o que acontece, irmãos? Para que eu e você pudéssemos compreender esse amor, então o Verbo se fez carne, irmãos.
Aleluias. Então o Verbo se fez carne, irmãos, e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se fez carne, irmãos, e habitou entre nós. E o Verbo que se fez carne, irmãos, o Senhor Jesus, aleluias, glórias a Ti. Ele passou por tudo aquilo, irmãos, que nós sabemos, para que hoje eu e você, nós pudéssemos compreender um pouco mais sobre esse amor. Livro de Lucas, capítulo 23, eu vou ler rapidamente, versículo 33. E quando chegaram ali a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia: Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombadores deles, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima deles estava um título escrito em letras gregas, em romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Aleluia, Deus. Respondendo o outro, repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com voz grave, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava, batendo nos peitos. Esse é o amor, irmãos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos o conhecer, irmãos. Para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter paz, para que nós pudéssemos ter uma morada reservada lá no céu, irmãos, para passarmos com Ele toda a eternidade. Ele passou por tudo aquilo, Ele veio nessa terra, irmãos. Ele se despiu da sua glória para que nós, seres tão imperfeitos, tão falhos, tão pecadores, tão limitados, porque Ele é amor, irmãos. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós erramos todos os dias, irmãos. Mas o Senhor nos ama. E quando nós pecamos, irmãos, vem aquela dor no nosso coração, a gente fica tão triste. E o pecado traz um peso, uma grande, forte dor. Agora imagine, irmãos, tudo aquilo que o Senhor passou, imagine o peso daquela cruz, irmãos. Que não era só o peso do madeiro, irmãos, mas o peso do meu e do seu pecado. Foi isso que Ele carregou, irmãos.
todos os escárnios, todas aquelas coisas por amor de mim e a você. Ele se despiu da sua glória e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que pudéssemos saber, irmãos, como caminhar nessa terra, para que nós não tivéssemos dúvida que é capaz sim nós vencermos o mal, para que nós venhamos saber que existe um Deus poderoso que cuida de nós e que Ele nos fez vencedor, irmãos, através do teu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Ele não deu só o seu sangue, irmãos, Ele deu todo o seu sangue por amor de mim e de você, irmãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagine agora, irmãos, o diácono Márcio, nessa semana que passou, ele ministrou sobre o perdão. E algo que o Senhor insiste em nos falar, mas que mesmo assim, muitas vezes, nós não somos capazes de fazê-lo. De perdoar. Eu não sei, irmão, se você já parou para pensar nisso, mas você pode ter feito tudo por uma pessoa. Mas no momento, naquele instante que você deixa de fazer algo, então a pessoa esquece todo o bem que você já fez e não mais te considera como te considerava antes. Agora imagine o Senhor Jesus, irmãos, tão santo, tão perfeito, se despiu da sua glória e veio nesse mundo tão cruel, irmãos. Esse mundo que fere, que massacra aquele que é bom, aquele que é correto, que mata por vingança, que não ama, que não tem misericórdia. Imagine, irmãos, lá na cruz do Calvário, quando o Senhor disse: Deus, por que tu me abandonaste? Imagine naquele momento de aflição, irmãos, imagine você, no momento de aflição, se sentir sozinho, sendo insultado, envergonhado, sendo açoitado, tendo a sua carne rasgada, o seu corpo dilacerado, espinhos que furavam a sua cabeça, todos os açoites, os pregos que furavam as suas mãos e que furavam os seus pés. Esse é o amor do Senhor Jesus, irmãos. É isso, irmãos. Esse é o amor, irmãos. Isso é o amor, irmãos. O amor não é um sentimento, o amor não é um conceito, irmãos. Isso é o amor. Aleluia. E como é que se explica amor? Como é que alguém é capaz de dizer o que é amor, conceituar o amor? Se algum dia, em algum momento, alguém lhe perguntar o que é o amor, diga: Jesus. Isso conceitua o amor. E quem não conhece a Jesus não conhece o amor, porque Ele é o amor, e sem conhecer o Senhor Jesus, nós não somos capazes de conhecer o que é o amor. Aleluia. Glórias a Ti. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. O Senhor diz lá no livro de João, no capítulo 17, e o versículo 20 e 21, minha oração não é apenas por eles. Rogo-lhes também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluias. Nós fazemos parte, irmãos, daquele que é perfeito. Nós somos parte desse corpo, nós somos parte desse amor, irmãos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando a gente precisar entender um pouco mais o que é o amor, irmãos, que nós venhamos nos lembrar de onde nós viemos, irmãos, de quem nós éramos, de como nós vivíamos, porque esse amor nos resgatou, irmãos.
Feche os seus olhos por um minuto, irmãos. E se lembre da pessoa que você era antes de ser alcançado pelo amor do Senhor Jesus. Lembre-se de quantos livramentos o Senhor te concedeu até o dia de hoje. Mesmo falhando, mesmo aquele dia que nós estamos mais vulneráveis na nossa carne, mesmo naquele dia que por um instante nós o abandonamos, mesmo naquele dia que a gente não vai orar, mesmo naquele dia que a gente não vai ler a palavra, mesmo naquele dia que a gente não jejua ou não se consagra, mesmo naquele dia que a gente se sente fraco diante das situações humanas, lembre-se da pessoa que nós éramos, irmãos, antes do Senhor Jesus. Lembre-se do livramento que o Senhor nos concedeu. Lembre-se da Marcinha, quando estava lá naquela rua, passando mal. E com uma oração, o Senhor curou. Eu lembro de mim, tantas vezes, atravessando aquela rua, sendo cercada por tanta malignidade, eu disse: Jesus, me ajuda, e o Senhor enviou socorro. Eu lembro da Fernandinha, um dia descendo uma rua que o pastor testemunhou, e uma viatura socorreu. Eu lembro de tantas coisas, irmãos, do pastor Eduardo sendo livrado, quando passava pelaquela calçada. De tantas coisas, irmãos, de tantas coisas. Quantas coisas o Senhor fez por amor de mim e você. Não bastasse lá a cruz do Calvário, não bastava os escárnios, não bastava a vergonha, não bastava o peso da cruz, irmãos, não bastava todas essas coisas. Ele ainda cuida de mim e de você. Aleluias. Ele continua nos guardando, Ele continua nos livrando de todo o mal. Aleluias. E tudo isso por amor, irmãos. E como nós podemos retribuir, irmãos? Que nós possamos nessa manhã pensar, irmãos, tudo isso é porque Ele é quem Ele é, irmãos. Ele se fez carne, irmãos. O amor encarnou. E esse amor é o Deus a quem nós servimos, o Senhor Jesus, poderoso, santo. Aleluia. O nosso Deus poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Não se esqueça disso. O Verbo se fez carne. O amor encarnou, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam ao Senhor Jesus.